Afinal, o que a Bíblia fala sobre a morte? Bem, para entender o final, precisamos entender o começo. Lá em Gênesis 2:7 diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem, Adão, do hebraico, do pó da terra, Adamá, também hebraico, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma, também do hebraico. Gênesis 2:7. A Bíblia não foi escrita originalmente em português, o Antigo Testamento em hebraico e partes aramaico, e o Novo Testamento em grego. Por isso, para entender muita coisa, precisamos ir na raiz do significado de cada palavra. A matemática de Gênesis 2:7 é simples. Pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. Ou seja, corpo sem vida mais fôlego de Deus é igual um ser vivente. O que Gênesis nos declara é que eu e você somos alma vivente. O que acontece então quando a pessoa morre? O processo é exatamente o contrário da criação. Eclesiastes 12:7 diz o seguinte então: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E lembrem que a palavra hebraica aqui para espírito é fôlego de vida. Ou seja, o pó volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. Em Ezequiel 28:3-4 diz o seguinte: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então, alma, ser vivente, ou seja, eu e você morremos, porque alma é justamente a dissociação do pó da terra com o fôlego de vida que retorna a Deus. A palavra em grego para espírito e fôlego é a mesma que pneumos, ou seja, ar, sopro. As palavras gregas e hebraicas, alma, espírito e fôlego, aparecem 1.700 vezes na Bíblia, mas em nenhuma delas é descrita como imortal. Então a alma morre, ela ainda não é imortal. Para onde vão então as pessoas quando morrem? Bem, segundo Eclesiastes 9:5-6, para lugar algum, diz o seguinte: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo aqui entre os vivos. A Bíblia nos diz, o próprio Cristo nos relata que a morte é assim, como um sono profundo. A Bíblia relata 54 vezes que a morte é como um sono. Jesus, quando foi para ressuscitar Lázaro, ele disse para os seus discípulos, para a irmã de Lázaro, que ele apenas estava dormindo. E eles o questionaram: como assim apenas dorme? E Jesus fez questão de dizer: Lázaro morreu. Então, qual a esperança? Se os que morreram não sabem de nada, não foi para o céu nem para o inferno, estão num sono, num estado de letargia total, o que agora? Qual agora é a nossa esperança? Lá em 1 Tessalonicenses nos diz, capítulo 4, versículo 13, 16-18, diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Sabe, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eles sabiam dessa promessa. Tanto quando Jesus disse que ele ressuscitaria a Lázaro, ela confirmou para ele: sim, Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia isso irá acontecer. Ela não tinha fé que Jesus ressuscitaria naquele momento, mas sabe, a promessa para mim e para você é que os que morreram em Cristo, os que hoje dormem o sono dos justos, serão sim ressuscitados por Jesus. E nós, os que estivermos vivos no advento do retorno de Jesus, seremos transformados e levados com ele para o céu. Essa é a promessa que devemos consolar uns aos outros. Talvez você dizer para alguém que perdeu um ente querido que essa pessoa está em um lugar melhor, está olhando por nós.
seja algo reconfortante no momento, mas não é a promessa bíblica. A promessa de Deus é muito maior que essa, é que nós seremos ressuscitados pelo próprio Jesus e que reinaremos com ele por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Consolem-se sim com essa promessa e que a bendita esperança do reencontro com o retorno de Jesus possa preencher o seu coração no dia de hoje.